Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, 8h30. Temos aqui a presença do secretário de Educação do município de Campos Goytacazes, Brandi Arenari, Arnaldo Neto. Arnaldo, vamos seguindo então. Vamos mais ao nosso último segmento do nosso papo. E com você. Agora sim. Agora sim. Ligou, né? Tem aquela história de o microfone, nossos queridos telespectadores e ouvintes, o microfone ainda não chegou na tecnologia de abrir, né, o canal através da telepatia. Não, infelizmente tem que apertar esse botãozinho aqui, quem está olhando aqui tem que apertar esse botão, que é o do Arnaldo, e aqui o botão do microfone do Brandi. Brandi, só trazendo aqui a mensagem do Maurício, agradecendo pela resposta e parabenizando pelo belo trabalho que está fazendo a Secretaria de Educação, uma das partes mais importantes para a nossa sociedade, isso não há dúvida, né? A educação sempre vai ser uma parte muito importante, assim como a saúde, são os dois elementos mais difíceis de lidar, mas também os mais importantes, mais difíceis de se atuar, né? Mas vamos no nosso bate-papo aqui. Desde o início eu estou falando sobre o IDEB, porque na semana passada, no grupo do WhatsApp do Folha no Ar e do blog Opiniões, o Marco Barcelos levantou essa questão de um planejamento a longo e curto prazo para melhorar a situação de Campos no IDEB, né? E isso esse é um debate antigo, é um debate que a gente já vem travando há alguns anos, porque Campos sempre teve muito ruim no IDEB. Na semana passada, na quinta-feira, a antropóloga Manuela Cordeiro esteve aqui. Minha colega de UENF, minha também, amiga de UENF. Ela falou isso. Da UENF, né? E ela fez uma análise, concordando com o áudio que você fez, respondendo ao Marco com relação a essa questão do IDEB. Para quem não acompanhou na semana passada, não ouviu o seu áudio, que o Marco Antônio colocou aqui no ar para todo mundo ouvir, qual é esse planejamento para fazer Campos melhorar nessa avaliação nacional? Então, como eu respondi lá no áudio, né, acho que a primeira questão que a gente tem que entender que o IDEB é um índice de avaliação importante, não podemos menosprezá-los, mas ele não consegue dar conta de todo o universo da educação. Não, nós não podemos padecer de IDEB-centrismo. Né? O IDEB não é a única forma da gente avaliar e nem é perfeito. Então, o outro elemento que a gente precisa entender é como é que a nota do IDEB é produzida. Né? A nota do IDEB é produzida com 50% da nota, não é relativo se os alunos estão aprendendo mais ou estão aprendendo menos. É se está aprovando muita gente ou se está reprovando muita gente. É fluxo de aprovação. Então, como a gente estava falando, o município conseguia segurar notas ruins aprovando todo mundo, mas com a queda no aprendizado. Né, o aprendizado piorando e segurando na aprovação. A medida que nós tomamos logo no início foi aumentar, ou seja, acabar com a aprovação automática. Isso faz necessariamente que a nota do IDEB caia, mas provavelmente não viva na mentira. Né, a gente desperte isso para a realidade. Então isso influencia na nota do IDEB. A gente tem que estar atento, ou seja, como eu parabenizei o Maurício, a gente precisa de uma sociedade atenta às grandes questões do debate público para fazer uma sociedade melhor. Nós temos que estar atentos sobre se os nossos alunos estão aprendendo mais ou aprendendo menos. Né? O IDEB, com isso, ele avalia pela metade em relação a isso. Então, nós não fizemos uma política pública focada no IDEB-centrismo. Eu vou fazer coisas para melhorar o IDEB. Não, o IDEB não é o fim das coisas. O fim é se os nossos alunos estão aprendendo mais ou estão aprendendo menos. O IDEB é um dos indícios que vão nos mostrar se os nossos alunos estão aprendendo mais ou estão aprendendo menos. Os nossos sistemas de avaliação externos, né, eles indicam para a gente isso. A gente está monitorando isso. Eles têm aprendido mais. Então, tudo que a gente narrou aqui, né, ruptura com a alfabetização, aumento da carga horária de português e matemática, aumento da autonomia do professor dentro de sala de aula, centralização no processo de alfabetização. Tudo isso vai ter impacto no IDEB, a médio e longo prazo. Mas nós não fazemos uma política centrada no IDEB, porque a gente sabe que, do ponto de vista até mesmo eleitoral, o IDEB tem uma importância muito grande. A nossa política é focada no aprendizado dos nossos alunos. E a gente tem outros índices disso. O que me deixou muito feliz agora foi o número de aprovação dos nossos alunos da rede municipal no IFE de Campos. E teve IFE da região também. Então, só em Campos, nós aprovamos mais de 70 alunos. Agora, com reclassificação, eu acho que a gente vai passar do número de 80, mas de primeiro. Sendo que o primeiro lugar de matemática foi de um aluno da rede, o segundo
O primeiro lugar de informática foi de um aluno da rede. O segundo lugar de informática também foi de um aluno da rede municipal. O terceiro lugar em mecânica. O quarto lugar, não, foi o quarto lugar em mecânica, o terceiro lugar em outro curso agora que eu não estou lembrando. A gente teve boas colocações, não só nisso. Teve escolas que, algumas escolas se destacaram, né, como a escola da Olga Linhares, teve 9 alunos aprovados. A escola do Farol também teve 7 alunos aprovados. E depois outros mais espalhados na nossa rede. Ainda tem a prova agora da FATEC, né, que eu tenho certeza que nossos alunos também vão muito bem nessa prova. Assim. Como eles foram bem no IFE, eles também vão muito bem na prova da FATEC, com uma aprovação recorde para o município. Isso é um retorno muito importante, porque isso é um dado não abstrato, né, como uma avaliação, mas um dado concreto da vida das pessoas. Olha, eles passaram por uma prova difícil que todo mundo quer estudar no IFE, uma das melhores escolas do Brasil. Todo mundo quer estar lá. E a gente está começando agora a ter os resultados de conseguir preparar os nossos alunos para essa sequência, né, Marco Antônio? Que a gente estava falando da vida. Isso que é o elemento decisivo. Eu não tenho dúvidas, né, como os nossos alunos têm avançado no seu processo de aprendizagem, como isso vai ter um retorno. E tenho muita fé que, independente de qualquer mudança política, né, que sempre acontece, porque a política está sempre mudando, né? Vão mudar os vereadores, pode ser que mude prefeito, pode ser que não mude, mas em um momento vai mudar, não vai ser sempre o mesmo, que a gente continue com esse processo, com essas grandes transformações que nós fizemos na educação. Agora, vamos falar um pouquinho do cenário nacional também. Você é egresso da UENF, a gente já citou aqui, uma universidade pública, e universidades públicas... Sou professor de universidade pública, sou professor da UF, né? Sim, sim. Mas universidades públicas não estão muito em alta, pelo menos com as mudanças recentes que aconteceram no governo federal, né, com a eleição do Jair Bolsonaro. Nós tivemos algumas posições, no mínimo polêmicas, do ministro, que tem um nome complicado, Abraham Van Traub, né, o nome do nosso ministro da Educação. Temos algumas posições polêmicas e algumas coisas escritas de forma não muito corretas também, né? Mas, enfim... como que você viu essa mudança de perspectiva no cenário nacional com relação à educação? Você citou mais cedo os governos Fernando Henrique e Lula, que foram responsáveis por expandir essa questão da educação pública, do ensino básico, mesmo sem dar o aporte necessário da sua opinião, e concordo com você. Mas aí a gente passa, depois de um governo Fernando Henrique e Lula, que e Dilma, Temer nem tanto, mas todos de um mesmo lado do espectro político, todos mais à esquerda, nem sempre à esquerda em si, mas à esquerda, né, voltados à esquerda, tivemos uma virada para um governo de direita com o governo Jair Bolsonaro. Na sua opinião, como que tem sido essa mudança, sobretudo nas universidades públicas, com relação ao Ministério da Educação? Assustador. Né? Eu acho que muitas demandas levantadas pelo governo Bolsonaro, elas são demandas da população brasileira. E são demandas corretas. Ou seja, nós precisamos melhorar a universidade pública brasileira. Precisamos. O governo Bolsonaro, ou a campanha do governo Bolsonaro, é capaz de falar isso para as pessoas. Mas, entre outros temas importantes que precisavam de uma sacudida. Ou seja, então acho que o governo Bolsonaro, a campanha do governo Bolsonaro foi capaz de capitanear essas demandas da população brasileira. E com críticas, a meu ver, corretas em relação a elementos da vida nacional. O problema é que quando você vai resolver, aí a possível resolução deixa o cenário pior do que ele estava anteriormente. E uma ideia de destruição, ou seja, se algo não está bom, eu vou destruir. Não é isso. Se algo não está bom, eu preciso consertar. Eu não posso destruir. A nivelação, então, nivelar por baixo é a pior coisa que existe na política. Às vezes, alguns setores do governo Bolsonaro reagem de forma ideológica muito intensa. Ou seja, a vida democrática e republicana é justamente para nos proteger dos exageros ideológicos. Então, a universidade ela é hegemonicamente de esquerda, então eu vou destruir aquele negócio lá. Eu vou atacar em todos os sentidos que eu puder, inclusive verbalmente. Não? Então, isso tem sido muito ruim para a universidade. A universidade pública, que é um dos grandes patrimônios do Brasil, que foram expandidas, tanto no governo FHC e de forma mais intensa no governo Lula. Não quer dizer que não tenham ocorrido erros ali dos ambos os lados, ocorreu erros, alguns exageros, mas a gente mantém uma universidade de muita qualidade, mas que precisa aumentar a sua capacidade produtiva,
precisa responder mais para a sociedade. Eu falo de dentro porque eu estou falando dentro de casa. Sou professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. Tenho muito orgulho de ser professor em uma das grandes universidades do país, como tenho muito orgulho de ter estudado na UENF. Eu venho do mundo da universidade. Então, nós sabemos que nós temos que aumentar nossa produtividade, temos que aumentar nossas respostas para a sociedade. Tudo isso é muito importante. Eu acho que o controle sobre a universidade tem que ser maior mesmo, né? Sou a favor de tudo isso. Mas que a gente tenha um modelo que queira que a universidade seja melhor. Não eu criar modelos para destruir a universidade. Né? Destruir um patrimônio nacional importante que é a universidade. Né? Uma política muito equivocada. Né? O governo Bolsonaro patina um pouco na área da educação. Né? Colocou alguém sem nenhum nível de preparo, como era aquele colombiano, que agora eu já esqueci o nome. Entra agora Vélez, né? Vélez, né? Vélez. Entrou o outro ministro que dizem que vai cair a qualquer momento. Se fosse prova de português, a gente tinha caído há muito tempo. Se fosse prova de português, isso é muito ruim. Porque, assim como um cargo público, ele é um símbolo também para a nação. Ele direciona a nação de alguma maneira, só por estar ali, só por ser quem é. Então, a gente espera que um secretário de educação prime pelo uso erudito e correto da língua portuguesa, né? Que é um patrimônio nacional. Que o secretário de cultura também seja um símbolo da cultura nacional, nesse sentido de puxar. E essas respostas a gente não tem tido no governo Bolsonaro, né? Então isso assusta um pouco. Então... Até o colombiano falava melhor do que ele. Até o Vélez falava melhor do que ele, impressionante. Mostra uma falta de zelo, né, com coisas muito caras da vida nacional. Você sabe qual a coisa que mais me impressiona negativamente no ministro de Educação? É umas atitudes, umas entrevistas que ele participou, até no Pânico, acho que ele foi, ou num programa semelhante, na Jovem Pan, alguma coisa nesse sentido, ele fazendo um gestinho assim meio engraçado, como foi aquele infeliz gesto de comemoração do governador Witzel quando desceu do helicóptero. O ministro tem episódios, como eu digo, assustadores para o impressionante. decoro da vida pública e do cargo. É demais. Em uma entrevista ele arranca a camisa. É. Numa outra ele faz um vídeo dançando na chuva para provocar as pessoas, ou seja, parece que são militantes, adolescentes militantes atacando pessoas. O cargo público exige um nível de decoro. Sim. É claro que eu tenho as minhas ideologias e minhas ideias, mas no momento que Rafael Diniz me convidou para ser secretário de Educação, não é brande arenária, ali o cargo do secretário vale mais do que a pessoa. Né? O governo Bolsonaro tem sido muito descuidado com as necessárias liturgias dos cargos públicos. Né? Algumas figuras, às vezes a mesma até o presidente, né, não se comporta como se espera de uma figura pública no lugar que está. Ou seja, o cargo de presidente é maior do que Bolsonaro, é maior do que Lula, é maior do que Dilma, é maior do que a FHC, assim como o cargo de prefeito ou de secretário de Educação é muito maior do que as pessoas que estão ali. E o cargo tem uma vida própria. E para uma vida sadia, republicana e democrática, esses ritos têm que ser respeitados. Essa questão de liturgia do cargo realmente é uma questão delicada nesse início do governo Bolsonaro, digamos assim. Vamos ver, tomara que com o tempo as coisas possam amadurecer. Agora, alguns pesquisadores que passaram por aqui, alguns, como você também, um pesquisador de dentro da universidade, falaram sobre uma demonização da educação pública superior, sobretudo no nível superior, com a chegada do novo governo Bolsonaro. Você concorda com essa análise? Há uma demonização mesmo da educação? É o que eu falei anteriormente, né? Há um exagero ideológico de reação, né? Então, quadros do governo federal hoje reagem de forma ideológica aos problemas. Nós não precisamos e nem podemos tá isso. Então, um militante de internet, ele não deve, mas ele pode falar besteira. Alguém que está num cargo público tem que ter muito comedido naquilo que fala, até para não inflamar os outros de forma negativa. Então, toda vez que você tem um problema técnico, ele é reagido de forma... a resposta é uma resposta ideológica, né? E, na verdade, nós temos que dar uma resposta técnica para os problemas. Eu sou muito cuidadoso quando eu estou falando de não fazer críticas exageradas a outras gestões. Acho que não me cabe isso. Me cabe dar respostas concretas aos problemas que nós temos. Isso aqui se resolve dessa maneira.
Só que a meta que nós queremos chegar é esse ponto. Um debate público maduro é esse. Não dizer que isso é coisa de comunista, que isso é coisa de socialista, que isso é coisa de nazi. Então vira uma loucura, né? Vira uma loucura. Parece que o debate público nacional, você está numa mesa de botequim de bar e cada um fala a atrocidade que quiser, sem o menor filtro. O país perde muito com isso. O país perde muito com isso. Já tem perdido com a polarização, que tem que ser um trabalho diário de cada brasileiro. Restabelecer uma vida pública sadia. A indústria de fake news, meu Deus do céu, não tem democracia com isso. Não tem vida pública com isso. E paciência. A gente não pode querer ter atalho na vida pública, na mudança da sociedade. A gente quer atalho. E um dos atalhos é a ditadura. Eu vou empurrar por goela abaixo aquilo que eu penso. A gente tem que saber. Isso vale para a direita, isso vale para a esquerda. Não estou aqui, não é... Eu sempre brinco. É para a juventude hitlerista e para a turma do Pol Pot também. Né? O Khmer vermelho do Pol Pot, que tem um hábito de você descuidar da vida democrática. Você acusa, você julga, você mesmo condena, né? Então a rede é um lugar disso, que a gente tem que ter esse cuidado. E quando a gente está falando isso, a gente está falando que a gente não está falando só para proteger fulano ou beltrano, é para todo mundo. A vida republicana democrática e seus ritos servem para, e seus procedimentos servem para quê? Para me proteger de você, para proteger você de mim, para proteger um do outro, né? Sim. No fundo, nós somos animais e a vida é isso. E nós estamos sendo muito descuidados com isso já há algum tempo na vida nacional. Agora, e do outro lado, o que as universidades precisam fazer também para que haja um convencimento, sobretudo de quem acredita? Porque tem muita gente que acompanha isso, toma isso como verdade, essa demonização das universidades públicas, acha que a universidade pública é só para balbúrdia, como disse o nosso ministro, né? Do outro lado, o que as universidades fazem para mostrar que não é bem assim? As universidades precisam sair das suas bolhas, precisam intensificar e aumentar a sua forma de comunicação com a sociedade. A sociedade, o outro só vai entender a gente se a gente falar. E também buscar falar na sua linguagem. A universidade ela não pode se fechar cada vez mais e se encrudescer também, né? Dar uma resposta no mesmo nível. Às vezes alguns setores da universidade, não é a universidade, respondem também no mesmo nível. E aí é um jogo que todo mundo perde. Então, nós da universidade, precisamos mostrar o poder da educação, de transformação de vidas, que a universidade tem, o poder da ciência, a necessidade da ciência como desenvolvimento nacional. E aí tem outro lado, parece que o governo também tem um desprezo pelo desenvolvimento nacional. Tudo é para fora, entendeu? Então, a universidade é o único mecanismo. O mestre Darcy Ribeiro sempre dizia: as nações que são poderosas, que produzem conhecimento e produzem tecnologia. E a universidade é o espaço para isso. E a universidade faz isso. Ela precisa mostrar também, intensificar e mostrar, criar mecanismos de comunicação. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora tiveram sua vida transformada, eu falo por mim, pela universidade pública. É isso que nós temos que mostrar para o povo brasileiro. A universidade é um elemento de transformação. E a universidade também não pode responder no sentido de se ideologizar muito também. Ela tem que mostrar a sua busca incessante. A sua busca incessante. Ninguém é neutro, não existe neutralidade. Mas nós devemos buscar a busca incessante pela neutralidade científica, né? Em todos os seus programas, sobretudo nos cursos de ciências humanas. A universidade precisa fazer isso também. E mostrar, dialogar com as pessoas. E para que elas também possam defender a universidade como nós defendemos a universidade. Porque você pode ter um diálogo de duas opiniões diferentes dentro de um nível profissional, e intelectual e universitário perfeito. E às vezes você não tem. Com dados, critérios. Métodos. E se discutindo e de repente você professor, o senhor tem razão. Ou professor, não. Reiteradamente. Isso você tem razão. Desculpa, Marco Antônio. Reiteradamente, muitas declarações do governo Bolsonaro, inclusive do presidente, elas afrontam diretamente a ciência, ou seja, o conhecimento. Isso é muito ruim verdade, pro país. Claro que é. Isso é muito ruim. É como é ruim essa... discutir que a Terra é plana, né? Pois não. E tem aquela famosa história que eu acho que é um dos piores momentos da polarização. Eu chego e digo assim: o teu candidato é um corrupto. Aí você me responde assim: mas o seu também é. Então, quer dizer, a corrupção
E acabou o debate. Ninguém está falando quem defende escola integral. Ninguém defende. Não tem. Pois é. Vira uma troca de acusações vazias. Né? Briga de valentão em mesa de bar que vai terminar. Exatamente. Brandi, a gente está chegando ao final da entrevista, né? Só para aproveitar o finalzinho, para a gente voltar lá ao início. A gente está falando sobre a primeira eleição para diretor de escola daqui da Rede Municipal de Campos. Vamos fazer um serviço em como que vai funcionar, quem pode votar, quem não pode, como que vai ser esse dia de eleição, como que vocês estão planejando para essa democracia na rede municipal? Nós estamos trabalhando muito para esse dia, a gente sabe que a gente tem tensões, né? A eleição é a disputa civilizada que o mundo moderno conseguiu construir e a gente está empenhado nisso. Então a gente vai ter toda a organização das escolas, cada escola tem sua comissão eleitoral, tem a comissão eleitoral também que já foram inscritas junto da chapa, né, que vão cuidar da eleição. Nós vamos ter os nossos fiscais também, da secretaria também, vamos estar presentes, rodando. Eu, pessoalmente, também não faço parte de nenhuma comissão, né, mas enquanto secretário vou estar lá passeando nas escolas para ver como as coisas estão funcionando. Como a gente disse, né, todos os funcionários da escola podem votar, já estão todos bem informados em relação a isso. Os pais também, alunos acima de 16 anos, né, e os pais dos alunos, né. Se você, lembrando que o pai que tenha mais de um filho, né, ele tem direito a mais um voto, ele representa o filho, na verdade ele é o representante do filho. Ele pode votar em mais de uma escola, ele pode ter um filho em uma escola e pode ter um filho em outra escola, né? Aí ele vota mais vezes, entendeu? Então estão todos bem conduzidos. Mas se tiver mais de um filho na mesma unidade, ele vota uma vez ou vota mais de uma vez? Olha, agora você me pegou aqui, eu fiquei na dúvida em relação sobre isso. Eu mando para vocês aqui já, tá todo no edital lá, não deu para decorar o nosso primeiro, não deu para decorar o edital todo de uma vez só. Mas essa representatividade, a gente espera isso. Antes de tudo, aproximar ainda mais a comunidade, integração com a vida escolar, com a escola, né? E permitir e dar mais autonomia ao nosso povo, né? A democracia vem para isso. Então, dia 12 de fevereiro, 12, isso, né? Isso. É o início do ano já? As aulas já começam, já vão ter começado e tudo. A aula começa dia 3? Isso. Aí dia 12 eleição, dia inteiro de eleição, como que vai funcionar essa questão de horário? A gente vai ter o prazo de eleição, né? Começa de manhã, vai até o final da tarde, né? Caso que a gente está acostumado a votar, né? A gente pega já um modelo que já está mais ou menos o modelo que todo mundo já conhece, né? Então tá certo. Exatamente. Brandi, ótimo ter você aqui mais uma vez, espero ter novamente, porque esse assunto não esgota, é importantíssimo, gente, porque não esgota porque as crianças vão crescendo e vão vindo novos alunos e vêm novas ideias, novas tecnologias e as necessidades não acabam também, né? Nunca acabam. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar mais uma vez o Grupo Folha. Parabenizar vocês aqui do programa. O município tem um programa dessa natureza, com tamanho espaço para um debate sofisticado sobre os temas públicos. Isso é uma carência nacional, né? Às vezes, quem está aqui, não sei, eu como sociólogo e cientista, sei o bem e a importância que um programa desse faz para a sociedade, né? Eu, enquanto hoje homem público, né, sinto, às vezes, dificuldade de estabelecer um debate mais sofisticado sobre os temas. E um programa dessa natureza que tem gente inteligente assistindo, que tem gente inteligente conduzindo, tem gente inteligente preocupada com grandes temas, permite com que a gente também possa estar debatendo. Isso é muito importante. Então, eu agradeço muito. Nós, aqui da gestão do prefeito Rafael Diniz, né, precisamos muito disso para mostrar as grandes transformações políticas, às vezes aquelas que não aparecem, mas que estão sendo feitas, que têm um impacto investindo no futuro, né, salvando o futuro. Mas eu agradeço mais uma vez e todos os ouvintes também. Nós que agradecemos a sua presença e, Arnaldo, amanhã, terça-feira... Amanhã a gente está com o entrevistado meio que suspenso ainda, você lembra que eu botei entre parênteses? É verdade. Estou esperando a confirmação dele, senão a gente... Mas daqui a pouquinho está no blog, está lá no grupo também, no grupo do programa. Saindo daqui eu vou para a redação, estou confirmando o entrevistado, se não puder, eu já vejo o outro entrevistado e a gente anuncia ainda pela manhã. Tá ótimo, um abraço para vocês todos e o ouvinte da Folha FM continue conosco, porque o melhor da música está aqui para você.